E todo mundo associa, assim, em grande parte, dor lombar com fraqueza de core, uma postura, né? E embora sim esteja presente isso, não dá para generalizar que toda dor lombar é por uma questão postural ou por uma fraqueza de core. Pessoal, de volta aqui com o podcast Cura pelo Hábito. Eu sou o Cláudio Cotter, esse é o Rafael Ferreira e hoje a gente tem uma convidada especial, Carol Paiva, trabalha com a gente já há bastante tempo. E aí, Carol, tudo bem? Oi, tudo bom? Cláudio, Rafa, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. E já faz um tempo que a gente se conhece. Bom, o Rafa eu já conheço há mais de 10 anos, mas a Carol eu já conheço há mais de 20 anos. Então, para quem não sabe, a Carol foi a primeira estagiária da primeira clínica que eu abri lá em Moema há muitos anos atrás. E é Isso muito mesmo. legal. A gente ficou um tempo sem trabalhar junto no meio desse período, mas logo depois de uns anos voltamos e estamos até hoje aí, super conectado, fazendo parte da mesma equipe, junto com o Rafa também, já há muitos anos. Muito legal poder ter esse papo com vocês e falar sobre um tema que é tão importante, que é dor na coluna lombar, uma questão que incomoda muito as pessoas e parece uma questão assim para algumas pessoas meio sem solução, e a gente quer trazer um pouco da nossa experiência, de dados, assim, de como é possível trazer uma solução para essa questão que incomoda tanta gente, né, Rafa? Já tem estudos que falam que 80% das pessoas no mundo vão, em algum momento da vida, experimentar a dor lombar, e já é a dor mais incapacitante, né, que as pessoas relatam, que aí o pessoal chama de dor lombar, lombalgia. A gente sabe que tem várias causas, né, ela é multifatorial, e é importante a gente trazer esse tema, falar sobre isso. Porque realmente acho que é difícil alguém que não tenha experimentado já pelo menos uma lombar dolorida, né? Sim. Uhum. É. E aí, em relação ao que a Carol tem de trazer de experiência para a gente, como a Carol trabalhou a vida inteira com postura, mesmo antes da faculdade já, como instrutora de yoga, durante a faculdade, teve essa experiência, depois teve toda uma formação na parte postural, se desenvolveu depois da yoga no RPG, no Pilates, depois fez uma formação internacional em Pilates, super reconhecida mundialmente, que é assim uma formação realmente que eu admiro muito, porque não é fácil, é um desafio conseguir fazer essa formação. E agora uma outra formação há menos tempo vem se desenvolvendo no Gyrotonic, que é uma outra formação internacional super complicada, super respeitável aí, por isso que a gente trouxe ela para esse papo, toda essa experiência com trabalho postural e tratamento de dor crônica e dor lombar, né, Carol? Conta um pouquinho, Exatamente. Carol, de você, conta um pouquinho da sua história, o que que te levou a chegar no lugar que você está hoje. Bom, como o Cláudio falou, eu sou formada há 20 anos em fisioterapia. Eu mesma já fui uma paciente de dor lombar, então eu já travei, né, a lombar, como a gente fala, já fui para pronto-socorro e medicação e tal. Mas, enfim, resumindo, eu pratiquei muito tempo yoga, durante a faculdade, inclusive, sempre gostei muito de trabalhar com postura, continuo trabalhando com isso até hoje, né, 20 anos de formada, continuo trabalhando com postura, e a incidência de dor lombar é enorme quem vem fazer um trabalho postural, né, eu vejo que as pessoas têm, a maioria das pessoas que vêm com dor lombar vem com medo de se movimentar, clinicamente é o que mais a gente vê, e meu trabalho vem aqui um pouco na contramão disso, né? Estimular o movimento. Eu uso técnicas como o Cláudio citou aí, o método Pilates, o método Gyrotonic, eu associo as duas técnicas na reabilitação. Eu venho de uma escola onde tinha um conceito muito forte de trabalho de estabilização lombar, né, um trabalho de fortalecimento de core,
para a dor lombar. Eu vejo que é importante, sim, que para muitos casos funciona, mas hoje eu entendo que tanto a postura quanto a dor lombar, ela tem outros fatores que não se limitam só a um fortalecimento de core, né? Falando um pouquinho de postura, até que está no tema, tudo que eu aprendi sobre postura na faculdade, aquela postura estática, né, no quadro quadriculado atrás e alinhamento de ombros, eu acho isso válido, é óbvio que a gente precisa avaliar, mas na função isso se perde um pouquinho, porque postura é uma coisa muito dinâmica, né? Eu hoje acredito que postura é muito um comportamento, uma reação e uma atitude do que só um alinhamento de segmentos corporais ou uma biomecânica perfeita. E todo mundo associa, assim, em grande parte, dor lombar com fraqueza de core, uma postura, né? E embora sim esteja presente isso, não dá para generalizar que toda dor lombar é por uma questão postural ou por uma fraqueza de core. Então, é um Carol, tema muito abrangente, né? é muito. Carol, explica um pouco pra gente só em específico, o que que é o core, pra gente, né, Certo, pra gente entender melhor isso. a gente usa essa terminologia de core como centro do corpo, né, o centro de forças do corpo. Se a gente for pensar em cadeias musculares, né, o centro de transmissão de força, né, de membros inferiores para o tronco, para membros superiores. Muita gente fala muito de core comercialmente como músculos abdominais, mas não, o core envolve músculos de quadril, músculos de coluna, músculos profundos e superficiais, e a gente, até o método que eu trabalho, né, o método Pilates, tem muito essa questão de fortalecer o centro, do powerhouse, algumas terminologias assim que se usam, e é muito eficiente, realmente é legal, tem bons resultados, mas eu sempre gosto de frisar, como eu já disse, que a dor lombar não é isso, só isso, né? A dor lombar hoje eu vejo sempre como componentes multifatoriais e todos eles têm uma grande importância no comportamento da dor e na evolução do paciente. Sem dúvida. A gente, bom, nossos livros chamam Cura pelo Hábito, todo o nosso projeto, nosso podcast, Cura pelo Hábito, a gente fala muito de hábito, né? E aí, você falou uma coisa que me chamou a atenção e é um tema que eu gosto bastante de tocar com os pacientes que eu percebo que estão com muito medo do movimento, porque com o tempo esse medo acaba se tornando um hábito. A pessoa começa a mudar a forma de se movimentar, meio que robotizar, né, e isolar algumas partes do corpo para não movimentarem por medo da dor. E isso é uma superproteção que as pessoas fazem achando que estão num caminho certo e, na verdade, elas estão criando mais rigidez no corpo, mais tensão, mais má adaptações que vão causar outros problemas no corpo. Às vezes ele está protegendo uma área, mas está causando outros problemas. E aí é legal você trazer um pouco do quanto, porque por muito tempo, né, dentro da nossa experiência, eu também tenho a formação em RPG, e provavelmente quando o Rafa também estava na faculdade, ele estudou RPG como uma solução, e a gente sabe que era muito estático, tinha muito essa filosofia de autocrescimento, sustentação de uma postura por muito tempo, e isso a gente percebeu com o tempo que não era uma estratégia tão interessante assim, porque apesar de dar muita consciência corporal para o paciente e ensinar, o que eu acho que tudo tem uma vantagem, né? Então, assim, o RPG trazia algumas vantagens, de trazer consciência corporal, de ensinar hábitos de se cuidar no dia a dia, porque a gente, durante as sessões de RPG, a gente ensinava, a gente passava lição de casa também, então trazia esse hábito semanal de fazer movimentação e exercício postural, mas a gente viu com o tempo que precisa movimentar, precisa ter um ajuste postural dinâmico, né? Então traz um pouco para a gente, assim, como você trabalha com o teu paciente em relação a quebrar esses medos do movimento, quebrar o medo de flexionar a coluna
que foi inclusive uma coisa que eu quero tocar depois, que a gente, por muito tempo, a gente também tinha medo de falar para o paciente com hérnia de disco flexionar a coluna, né? Torcer a coluna, Torcer, né? os médicos recomendavam, né? Não, você não pode flexionar a Não coluna mais. pode. Eu acho que essa é uma Isso questão traz o medo. legal. Essa é uma questão legal da gente abordar e de você explicar e trazer aqui, Carol, porque, na verdade, é melhor a gente ter o movimento, do que não ter, porque até é uma recomendação. A gente vê muitas pessoas chegando com esse tipo de recomendação. Ó, Uhum. fique em repouso, não mexe, Repousa, né? E aí o é que é verdade. isso, né? Quais são as consequências né, É. que a gente que acaba levando. Eu acho que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos, né? O que é um repouso, o que é o movimento, o que é se movimentar. Então, nem aquele repouso absoluto, onde a pessoa fica, não se mexe, não pega nada no chão, não carrega nada, né? Ela acaba se poupando de tudo, que leva para uma situação onde ela fica mais rígida e mais tensa e com mais medo de se movimentar. E nem aquela situação de precisa se movimentar, e aí ela vai lá e leva o corpo a um outro extremo do precisar se movimentar. Então, é óbvio que precisa respeitar a individualidade de cada paciente, mas geralmente, quando chega um paciente com dor lombar, eu procuro entender, olhar o todo, né, fazer a avaliação, entender o dia a dia, a necessidade, a rotina daquele paciente, mas quando eu levo para o exercício, o meu trabalho primeiro é de desenvolver consciência corporal. Então, ele saber anatomicamente as partes do corpo dele, né? O que é isolar o movimento só da perna, o que é o movimento da coluna, do ombro, como respirar, né? A respiração tem um papel fundamental aí no processo de relaxamento, de percepção e de alívio de dor também. Outra coisa é eu geralmente não vou direto ao foco na região que está dolorida, lombar. Eu procuro movimentar o quadril, movimentar a torácica, eu vou movimentando outras áreas do corpo, até envolver a lombar, e muitas vezes o paciente nem percebe que está movimentando a lombar e está movimentando sem dor, né? Então, tem uma coisa de tirar um pouquinho o foco da dor e ir movimentando outras regiões, até a gente conseguir ampliar o movimento e até ele entender que é possível fazer aquele movimento sem dor, né? A gente tira o medo da frente e se movimenta. Então, o processo dentro aqui da sessão é um pouco nessa sequência, né? Respirar, se perceber e movimentando outras partes do corpo, ganhando confiança, ganhando mobilidade. E aí a gente vai chegando e trabalhando musculatura profunda, ativando o core, mas ativando também outras regiões do corpo, né? Muito do que o RPG também falava, do autocrescimento. Então, se tiver que ficar um pouco parado, respirando e se percebendo, e depois ir para uma coisa mais ativa, uma movimentação mais ativa, vou mudando as estratégias, nunca comece sempre do mesmo jeito, mas é mais ou menos nessa linha. Os equipamentos também ajudam, né? Então tem um trabalho de molas que ajuda a tirar um pouquinho a carga do movimento, deixar mais leve para a articulação se movimentar, criar espaço dentro da articulação. Então isso também ajuda bastante, dá mais confiança para o paciente, para tirar esse medo da frente, se movimentar melhor. Não. A gente traz muito no Cura pelo Hábito a ideia de que quanto mais a gente conhecer, né, melhor a gente, né, mais próximo do processo de cura a gente chega. Porque Exatamente. conhecimento é importante para a gente entender o que está acontecendo e dali, Uhum. né, saber quais caminhos seguir, né? Então a gente traz isso, essa conscientização muito no Cura pelo Hábito, que uma mudança de hábito, que é o que praticamente a gente faz, né? A gente muda Uhum. os hábitos, muda o comportamento, ela precisa de um suporte que é o conhecimento. Então, eu acho que esse Isso. trabalho né, de explicar para a pessoa, de ela entender o corpo dela e entender o que está É, acontecendo, é fundamental para ela é. sustentar uma mudança. Claro, porque a mudança está nela, né? É, Tem exato. que, tem que vir dela, né? Ela tem que estar disposta a essa mudança, né?
Exato. Aqui um fato engraçado, assim, é que aqui em casa eu sou meio chato, vocês também devem ser os chatos, todo fisioterapeuta deve ser o chato da casa, né? Porque da família. Porque toda vez que acontece alguma coisa assim, sintoma, apareceu alguém, eu fico analisando, peraí, o que que eu comi, o que que eu fiz, Uhum, qual foi a rotina. A gente tem essa cabeça de ficar analisando quais foram as minhas atitudes que geraram esse uhum. sintoma, né? E aí tem muito isso, e aí a gente vira os chatos, né? Porque a gente fica muito fazendo isso, a gente vira um hábito assim absurdo, né? E a família começa a ficar meio traumatizada, aqui em casa vira piada, quando eu falo, peraí, deixa eu ver, por que você tá com isso? Foi isso. Tem certeza que você não fez outra coisa, que você não lembra? É engraçado. Mas voltando para a parte postural, que eu acho que tem mais um dado que você citou aí sobre respiração, e eu lembro lá desde o começo que você começou a dar uns workshops na clínica para a equipe, que foi bem legal. Você trazia muito a questão da movimentação da caixa torácica, que é um tema que eu vejo super pouco as pessoas tocarem quando se fala de postura e de dor, e super importante, Uhum, né? A gente tem, assim, eu recebo pacientes que eles respiram e a caixa torácica não movimenta, uhum. né? Então, queria que você trouxesse um pouco também qual a sua visão disso e o que você traz de experiência em ganho de mobilidade caixa torácica, qual a importância disso dentro do seu trabalho. É, eu também percebo isso, paciente com dor geral, mas principalmente dor lombar, tem uma rigidez torácica muito grande, né? E envolvendo a respiração também. Então, eu trabalho com exercícios respiratórios desde o yoga. E yoga você acalma a mente, você começa a acalmar sua mente através da respiração, né? Então, um sangue mais oxigenado, né? Você tira a ativação de musculatura acessória da respiração, então você já relaxa a trapézio, já relaxa o pescoço, e essa rigidez torácica em muitos pacientes é bem evidente. Então, a primeira coisa, na verdade, independente se está com dor ou não, chega na minha sessão, respira. Né? Eu sei que é um ato involuntário, a gente respira, né? A gente precisa pensar para respirar, mas às vezes a gente precisa, assim, né? Tem aquela expressão, né? Para, respira, presta atenção no que você está fazendo, no que você está falando, e aí segue. Então, é isso mesmo. Eu procuro trabalhar bem essa respiração diafragmática também. Eu acho que tem muitos benefícios. Então, além de relaxar a musculatura acessória, tem também trazer a consciência para o trabalho de core, para ativação de musculatura abdominal, relaxar os ombros, é fundamental, não só no começo da sessão, mas durante as técnicas de exercício também, né? Então, uma inspiração facilita uma extensão de coluna, uma expiração, uma flexão. Então, também a gente vai usando a respiração para facilitar a mobilidade da coluna. Então, a respiração é passo Fundamental. respira, fundamental. Não A sei se eu gente respondi essa pergunta. tem, e eu vou fazer um paralelo que, na verdade, na medicina chinesa, a gente tem uma interligação com tudo isso. Porque o que acontece na respiração, então, quando a gente fala da energia do pulmão, que na medicina chinesa a gente chama de Fei, a gente está descendendo a energia, né? Quando a gente inspira, a gente está descendendo ela e levando ela para os rins. Para o Uhum, rim é energia vital. E então ele guarda a energia vital, né? Quem lê essa energia vital para trazer direção e sentido na vida é o coração, mas os rins guardam a energia vital. E quando existe essa descida harmoniosa da energia do que a gente chama do Ti do ar, ou o Ti celeste, que é aquilo que a gente pega que a gente fala que é do céu, e entra no corpo para levantar a matéria, né, porque a respiração é esse ato do levantar, sem respirar a gente fica morto, né? Então ele descende essa energia até os rins, e aí a partir do momento que os rins recebe essa energia celeste, ele entende que ele pode conservar a sua energia vital e se utilizar daquele recurso que está disponível, que uma deles é a respiração, né? Então essa já é uhum, uma primeira conexão que traz aí com todo o trabalho que você falou e que você uhum, faz. Uma outra
é do movimento. Então, energia parada é energia que vai gerar dor, né? Então, por que Uhum, que vai gerar dor? Porque o corpo precisa do movimento, tudo flui, né? Tudo está em movimento. Tudo tem um movimento de expansão e contração. E a uhum, energia, ela é assim, ela precisa dessa expansão e contração para ela continuar fluindo. A partir do momento que ela para, ela causa uma, que a gente chama de turbulência, né? Que a gente uhum, chama de estagnação. E aí, uhum, se você tem uma região que está com estagnação, ela vai gerar dor. E o uhum, único jeito de melhorar a estagnação é movimento. É gerar movimento, fazer essa energia fluir. Senão ela fica uhum, estagnada no local que ela está e nos outros locais fica em deficiência. E aí a gente uhum. vai gerando uma série de compensações, que é o que a gente vê acontecer quando as pessoas fazem o famoso repouso, esse repouso que é não faço nada, Sim. nem me mexo. Que é uma Né? estagnação, né, do corpo, né, Total. esse repouso forçado. E tem também a questão do rim e a dor lombar, né, essa região dos rins e a dor lombar, também na medicina chinesa, não tem, Rafa? Tem, porque é por causa dos meridianos. Então, além do rim, né, da energia ser concentrada exatamente nesse cinturão lombar, né, porque é mais ou menos onde os rins vão estar, Uhum, ele tem também a questão dos meridianos, que são os canais por onde a energia passa, como se fossem vasos sanguíneos. E o meridiano do rim e o acoplado dele, que é a bexiga, eles passam exatamente nessa região lombar. Passa na região posterior toda do corpo, mas eles têm uma convergência forte na região lombar, que aí a gente pode uhum. chamar do famoso core. Que- Isso, né? é, exatamente. E aí tem um outro paralelo que a gente pode fazer com a neurociência, que é exatamente a questão da homeostase, que é atingida a partir da respiração, que você começa a equilibrar. Então a pessoa chega na sua sessão, isso eu acho super importante falar assim para quem é fisioterapeuta está assistindo a gente. Muitas vezes o paciente chega, você faz um monte de pergunta para ele, começa a fazer exercício e ele nem está ali, ele está com a cabeça Uhum, nos problemas. Então, se você, uma sugestão que eu faço quando eu percebo que o meu paciente está meio aéreo, eu boto ele para respirar um pouquinho, porque isso faz com que ele entre em homeostase, comece a ativar o sistema parasimpático, o que vai diminuir a adrenalina, vai começar a equilibrar todo o sistema dele, vai fazer ele jogar sangue nos lugares que precisa jogar para fazer exercício, vai fazer ele irrigar melhor os tendões para fazer exercício, né? uhum. Então, na homeostase, você começa a entrar em equilíbrio e vai tirar aquela adrenalina que a tendência da adrenalina é você jogar só sangue nos músculos de luta e fuga, então vai tensionar Explosão, é. explosão, então vai tensionar trapézio, tensionar um monte de músculo que vai ser uma tendência, uma adaptação durante o exercício, né? Porque o paciente vai tender a fazer o exercício todo contraído É. e além de tudo isso, ainda ele não está prestando atenção no exercício, está com a cabeça em outro lugar, está querendo ver o celular. Então, a partir do momento que ele começa a respirar, ele vai trazer toda vai começar a ativar áreas do cérebro relacionadas à concentração, vai ativar áreas do córtex frontal que são relativas à intenção, porque uma coisa que a Carol sempre fala também, que vem da yoga, que eu sei que a influência da aula de yoga é trazer intenção no que você Uhum. está fazendo, Que na e isso vai. acupuntura também, né, Rafa? A intenção onde você vai colocar ela a vai colocar a agulha. agulha, faz toda a diferença. É, é. Mas a intenção é fundamental. Eu acho que eu falo muito assim, uma vez que você está aqui dentro da sala, esteja. É, Você isso, veio, né? é, Então esteja presente com o seu corpo. é, E você ouvir o que o seu corpo está falando, porque o corpo ele vai dando sinais. A gente aqui ignora, né? A gente tem pressa, a gente tem prioridades, tem outras coisas, mas o corpo ele está dando sinais ali o tempo inteiro. Então, a hora que você está conectado, respirando, presente e percebendo o corpo, vai ficando mais fácil de trabalhar os movimentos. total. E
E o que o Claudio trouxe também, da questão da respiração, o Instituto HeartMath já comprova o quanto, quando a gente trabalha a respiração, a gente consegue entrar em coerência cardíaca. Então, coerência cardíaca é quando a onda eletromagnética do coração se alinha com a do cérebro e a pressão arterial. E aí o Uhum. coração começa a liberar ocitocina e um hormônio chamado atropeptídeo, que é um hormônio extremamente regulatório para o organismo e trazendo homeostase. Então a gente vê que tem os benefícios e a gente já comprova o quanto é importante a gente muitas vezes parar e respirar, né, antes de Uhum. começar a fazer qualquer coisa. E É. tem uma coisa que é. Quer falar, Claudio? Fala depois eu falo. Não, só de um outro estudo que tem vários estudos que mostram que quando o paciente está prestando mais atenção na sessão, a sessão dá mais resultado também. Então, só um Sim, Total, adendo aqui. total. sim. Até porque a gente, como a gente aprende alguma coisa? Quando a gente presta atenção. Então, a partir do Uhum. momento que eu estou prestando atenção, eu aprendo sobre aquilo que a gente, né, o movimento, tudo aquilo que está sendo feito. E aí o resultado é Uhum. muito melhor, né? E aí, Carol, é interessante porque quando você estava falando sobre os pacientes quando eles chegam, e né, o Claudio também falou sobre o movimento, eles chegam inseguros, né? E é É. interessante porque a insegurança é a energia que mais afeta. Então, na visão da medicina chinesa, toda a principal causa de qualquer problema começa nas emoções. Depois vem a Uhum. alimentação e depois eles chamam de agentes patogênicos exteriores. E aí é Uhum. interessante porque a insegurança, ela realmente é a energia assim que afeta muito a função energética do rim e da bexiga na medicina Uhum. chinesa. Então, Uhum. e é interessante porque assim aí a gente traz numa, né, da que você falou assim, a dor ela quer contar alguma coisa, a dor ela tá dizendo pra gente alguma coisa, o corpo tá se manifestando e o corpo tá É. dizendo, olha, a insegurança, né, eu estou inseguro de me movimentar. E aí a gente, né, tem a questão dessa energia da insegurança, o quanto a insegurança vai comprometer o resultado. Uhum. Porque quanto Uhum. mais insegura a pessoa ficar, mais travada ela vai estar. E aí é Uhum. interessante porque eu tive um caso essa semana de um paciente que chegou com, com dor lombar, mas dor lombar intensa, sem conseguir andar direito e com muito medo que ele teria que voltar para a cirurgia. E ele estava com muito medo porque ele ia fazer uma viagem de trabalho, ia ficar muitas horas no avião. E aí a gente, na primeira sessão, o principal fator foi conseguir tirar esse medo, essa insegurança que ele tava. E aí ele fala, nossa, Rafa, realmente a melhora da minha insegurança me ajudou demais a eu agora lidar com a dor lombar. Não é que ele tá zerado de dor, mas de conseguir lidar com aquilo, porque ele não estava conseguindo lidar. Ele já estava indo para um Uhum. outro lugar que a dor lombar ali já não estava mais nem, não era nem tanta dor lombar, era o estado psicológico que ele estava entrando. Até Uhum. começando assim já ficar deprimido. Então a Uhum. gente vê o quanto é multifatorial e o impacto disso, mas só fazendo um paralelo também com a medicina chinesa, o quanto está tudo interligado. A gente está É, falando a mesma linguagem, né, a gente está falando a é. mesma coisa, só que em linguagens diferentes, né? Sim, eu diria que isso também é muito válido para a postura, né? Reforçando assim que a postura é um comportamento, é uma atitude, né? Então, É, se realmente uma pessoa está insegura, se ela está triste, se ela está raiva, tudo isso vai influenciar no comportamento daquele corpo. Se aquele é. corpo tá para enfrentar alguém, se ele está triste, se ele está, né? Todas essas emoções vão refletir na postura daquele corpo. Aquele corpo entrega através da postura um pouquinho do que esses sentimentos aí que estão ali mais salientes no paciente. E é legal também a E, gente ver a potência, né? Que quando a gente põe, né, por exemplo, vocês devem experienciar até mais do que eu, porque eu vou mais para acupuntura, mas quando vocês colocam os pacientes para se movimentarem, quando ao longo da sessão a mudança de atitude que eles vão tendo, né? Total, desde chegar com a cara deprimida até sair sorrindo e cumprimentando as pessoas e É, é visível assim a mudança de comportamento quando você coloca o corpo para se movimentar, é, né? Tem cascata hormonal durante o exercício, então sai completamente diferente. É é, muito legal, é. é muito eu, legal.
Eu gosto de trazer essa ideia de que postura e dor são memória sempre, porque é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? O que que é postura? Qual é a postura ideal? O que que a dor representa para o meu corpo, né? E hoje, por causa da neurociência, tem avançado bastante o entendimento dessas questões. E tanto dor como postura, elas podem se transformar em memória. Quer dizer, a postura é uma memória em transformação durante toda a nossa vida, né? Ela vai mudando à medida que a gente vai dando estímulos. Então, à medida que você dá bons estímulos, você vai desenvolvendo uma melhor postura. À medida que você vai dando maus estímulos, você vai desenvolvendo uma postura menos adaptada, menos eficiente. Eu gosto de falar muito de eficiência, porque tem a ver muito com o que você faz no dia a dia. Então, você tem que ser eficiente para as suas atividades. E da mesma forma, a dor... É o famoso capacidade e demanda, né? Exatamente. Então, assim, aí eu trabalho muito com atleta, e aí você vê a postura de cada atleta é muito diferente, e quando um vai para o esporte do outro, fica até meio esquisito o movimento, porque uma vez eu fui para um campeonato de handball, que até é uma experiência bem prática. Eu fui para um campeonato de handball, e a confederação lá, que estava organizando o evento, falou, como a gente estava com um time muito justinho de handball, falou para o pessoal do polo ajudar a gente a ficar no banco de reserva. E a gente falou, vamos evitar ao máximo colocar esses caras para jogar, porque, cara, os caras são nadadores, eles estão no polo, eles podem até arremessar bem, mas eles não sabem correr direito, né, e tal. E era muito engraçado. Quando a gente precisa de pôr um deles na quadra, era um movimento muito esquisito, porque eles meio que se jogavam e arremessavam a bola, sabe? Porque é o que eles fazem, o movimento da É o água. movimento do polo, né? Então assim, a gente vê muito isso, e hoje eu trabalho muito com um jogador de tênis, pickleball e squash. Então são 3 esportes que são parecidos, esportes de raquete, mas o movimento de cada um é totalmente diferente. A dinâmica é Então, outra. e assim, ao mesmo tempo que tem o negócio do cross-training, que você pega um atleta de um esporte e brinca durante o treinamento com ele, para ele se tornar mais adaptável com outros esportes, mas é muito importante que ele tenha o movimento do esporte dele muito afinado, porque a tendência é que se ele desenvolver muito o movimento de outro esporte, vai começar a atrapalhar a técnica dele dentro do esporte dele. E isso tudo tem a ver com postura, porque a forma como você organiza o seu corpo para bater na bola é postura. E aí as pessoas ainda acham muito que postura é uma coisa estática. Mas qual a postura ideal? Os pacientes chegam para a gente muito e falam, qual a postura ideal? A postura ideal é o que o seu corpo encontrou, com a somatória de todos os estímulos que você deu para ela, e se tornou eficiente com isso. Se você tem dor, talvez você precise de ajuda para readaptar a sua postura, para tornar ela mais adaptável e eficiente à sua realidade. Né? Porque não está eficiente, está com dor. Eu concordo. Eu acho que a gente fala muito assim, a maioria das pessoas hoje trabalham sentadas, né? E ficam muito tempo sentadas. E aí eu sempre vou sentar, então senta nos isquios, né? Com a lordose fisiológica ereta e tal. E, então é o certo sentar assim? Cara, não tem certo. Tem o corpo adaptado a ficar naquela posição. E lembrando que ficar muito tempo numa mesma posição não existe corpo adaptado a longos períodos numa mesma posição, né? Então, eu entendo a questão biomecânica, né, de você conseguir estimular a musculatura na sua amplitude, alinhado, a transmissão de força, tudo isso é muito importante num programa de treinamento, ainda mais quando você trabalha com atleta, o gesto esportivo e tal, mas no dia a dia, você pode ter a mesa que levanta e desce, a cadeira com apoio e tal, e ainda assim ter dor. Então, você pode alinhar toda a sua ergonomia no trabalho e ainda assim ter dor. Então, não é a postura errada necessariamente trabalhando nesse caso, né? Nesse caso tem uma atitude, tem um comportamento, você pode estar numa mesa maravilhosa, mas você pode estar entediado trabalhando, achando aquele trabalho monótono e você
o seu sentimento ali perante aquela tarefa não é bom. E aí não tem como não doer em algum momento se você continua fazendo aquilo diariamente, se você continua aquilo como um hábito, repetidamente, fazendo as mesmas coisas, uma hora você vai ter dor. Então, é multifatorial. Às Você pode vezes, deixar tudo perfeito e ainda assim, né? E tem gente que trabalha tirando leite de vaca e não tem dor lombar, né? exato. Então, eu ouvi, né, um exemplo do pessoal falando esses dias. Então, é multifatorial, a gente tem que entender toda a demanda, toda a situação daquele paciente, realmente, para ajudá-lo a encontrar a melhor solução, né? Às vezes o pessoal pergunta assim, fala, o que que eu faço, né? O que que você faz, né? Aí às vezes eu falo, eu sou programador. Sou programador? Eu falo, programo memórias. Porque Uhum. nada mais é do que uma programação. O que que é? O nosso organismo, ele precisa e gosta das memórias. Mais de 90% das memórias vão se tornar inconscientes. E muitas das memórias motoras são inconscientes, né? A maioria. E aí a gente tem essa programação. Então, se está programado, o corpo executa. O que a gente faz quando a gente está ajudando a corrigir uma postura, melhorar um movimento, é uma nova programação. Eu estou reprogramando para dar um comando diferente e dali em diante aquele corpo responder diferente. Então, Uhum. basicamente, a gente faz programação também, né? Só de uma maneira um pouquinho diferente. É. E você vai falar alguma coisa, Cláudio? Não, inclusive, vocês estão falando de postura sentada, essas coisas, assim, não houve não houveram estudos com qualidade que conseguissem provar que trabalhar com mesas ergonômicas, espaços ergonômicos evitava a dor, né? O que eles Uhum. perceberam com o tempo é que você botava, sei lá, 100 pessoas trabalhando com a mesma mesa, com o mesmo set de computador, tudo igualzinho. Algumas tinham dores, outras não. Por quê? Porque é multifatorial, tem outros fatores que vão levar a pessoa a ter É, dor, tem a parte emocional. Então, aí as empresas acabaram diminuindo o investimento nessa parte ergonômica, e hoje o que eu vejo nas empresas, pelo que eu ouço da minha esposa, de amigos tal, é que eles investem muito mais em wellness, né, em eventos para Uhum. qualidade de vida, em benefícios de Isso. qualidade de vida, que vão, de alguma forma, ajudar muito mais o funcionário do que só colocar uma mesa e set lá a gente ideal vê que o, ergonomicamente. o mobiliário ajuda, né? Mas ele não vai ser O o que vai fator, garantir, exato, o que vai garantir Não, alguma né? não coisa. garante. E, Carol, a gente sempre, aqui no Cura pelo Hábito, a gente sempre gosta de trazer coisas práticas também, né, Cláudia? Então a gente fala de Uhum. teoria, mas fala de prática. Então a gente gostaria que você, se você puder, se você tem alguma dica, né, ou dicas que seriam bom para as pessoas, independente delas terem dor ou não, né? Mas que Uhum. se pode fazer. Não como uma Olha, solução, né, de tratamento, é, mas como uma alternativa que a gente pode trazer para o dia a dia que pode beneficiar. é. Eu acho que, bom, eu sou a favor das pessoas escolherem uma atividade física, um exercício que elas sintam prazer. Acho que isso é o fundamental. Isso em academia, na fisioterapia. Então, a gente tem, na físio, a gente tem métodos diferentes de trabalho, de reabilitação. A gente tem acupuntura, a gente tem quiropraxia, a gente tem métodos de liberação miofascial, a gente tem o Pilates, o Gyrotonic, a gente tem uma série de recursos de cinesioterapia que o paciente pode escolher qual que ele se sente mais à vontade, qual que ele se identifica mais, né, para praticar, e eu não tenho dúvida que é isso que vai dar o melhor resultado para ele. Uhum. Né? Ele vivenciar, ele fazer uma atividade que traga um prazer, que ele se sinta bem praticando. Não adianta falar, mas eu não gosto de musculação, e aí eu vou para lá e faço. Provavelmente não vai funcionar, a não ser que você passe a gostar de musculação, mas assim, provavelmente não vai funcionar. Então, acho que a dica de ouro é procurar
uma atividade que tenha um prazer associado, que ele goste, que ele se sinta motivado a fazer. E eu acho que uma outra dica muito legal, que eu aplico em mim e eu recomendo, é fazer atividades diversas, né? Então, eu gosto de correr, mas eu gosto de nadar, eu gosto de fazer algum tipo de luta, né? Eu gosto de fazer yoga, eu gosto de fazer pilates, mas eu gosto de fazer musculação. Encontrar coisas diferentes, sempre estimular o corpo de formas diferentes, né? Eu acho que isso é muito rico para o corpo, né? E em termos de atividade física, mas se a gente levar para outras áreas, a gente sabe o quanto é importante diversificar a alimentação, por exemplo, né? Então, fazendo uma analogia, se eu como sempre a mesma comida, eu vou ter um déficit de algum nutriente ali, em algum momento. E eu acho que a atividade física é isso, a gente tem que diversificar um pouquinho, né? Então, eu posso trocar o tênis que eu uso, usar um outro tipo de tênis, eu posso não usar o tênis um dia, caminhar descalça, né, variar o terreno, ambiente aberto, ter contato com a natureza, se exercitar na natureza. Então, são coisas que eu acredito e que eu recomendo para todo mundo, independente de ter dor ou não, que eu acho que é uma dica valiosa. Legal. E você, Claudio, tem uma recomendação aí? Cara, me pegou de surpresa. Cara, eu costumo, assim, sem dúvida, tudo que a Carol falou faz parte das minhas orientações para os pacientes. Eu considero isso de extrema importância, aplico na minha vida também. E se eu puder adicionar alguma coisa, principalmente a dica de ouro, assim, que eu falo para os meus pacientes quando eles estão com muita dor, estão com dificuldade de se movimentar, que eu acho que na maior parte dos casos os pacientes chegam, na maior parte dos casos não, mas os pacientes mais graves acabam vindo primeiro para mim, para o Rafa, e depois que eles vão para a Carol, né? Até é um processo dentro da clínica que a gente fazia bastante, vocês ainda fazem aí bastante, que é a gente tentar solucionar um pouco o que está mais agudo para poder a Carol trabalhar a parte de movimentação. Então, quando o paciente está com muita dor, assim, a tendência é realmente ele estar com dor do movimento, num grau muito forte, ele está com aquele movimento robotizado, evitando movimentos. E aí a minha orientação para todos os pacientes que estão assim vai movimentando no dia a dia os movimentos que você consegue fazer sem dor. Não deixa de se movimentar, não se sinta um inválido doente que tem que ficar deitado o dia inteiro esperando a dor passar. Se você consegue mexer a perna, mexe a perna. Se você consegue mexer o braço, mexe o braço. Se você mexe o braço direito, dói a cervical, não mexe o braço direito. Mexe em movimentos mais lentos, mais cuidadoso. O braço direito, ele faz as coisas com o braço esquerdo. Mas vai movimentando o corpo, não deixa ele parado. Porque a tendência, se você deixar o corpo parado, ele fica cada vez mais rígido e a dor pode até melhorar no ponto onde está, mas você vai ter outras dores. É muito comum o paciente ir mudando o lugar da dor, né? Quando ele está em crise. Ah, estava doendo mais aqui, agora está doendo mais aqui. Por quê? Porque aqui ele não está mexendo, ele começou a sobrecarregar outra área. Né? Então, vai movimentando. E assim, o exercício aeróbico, né? O exercício aeróbico é muito válido, não só para condicionar o corpo, mas também para regular neurotransmissores, né, os hormônios, toda a parte de homeostase, vai ajudar muito nessa parte de liberar endorfinas, que é o nosso analgésico natural que a gente tem no nosso corpo, que a gente produz quando a gente faz movimentação. Tem outros neurotransmissores que inibem a dor que a gente começa a produzir quando a gente começa a se movimentar. Então, assim, o exercício aeróbico, além de condicionar o corpo, tem essas vantagens também. Às vezes o paciente está lá com uma dor no joelho que está impedindo de correr, ou uma dor na lombar que está impedindo de correr, mas senta na bicicleta e fica rodando. Pô, mas isso daí, pô, a bicicleta é muito chato para mim. Cara, mas vai te ajudar. Pode ser chato agora, mas esse chato de agora vai te ajudar a chegar mais na frente e voltar a correr, que é o que você queria. Que até é uma coisa que eu sempre gosto de falar também. As pessoas acham que, tive uma hernia de disco, não posso correr.
tenho uma lesão no joelho que me impede de correr. É muito relativo isso. A maior parte dos pacientes com dores lombares, dores do joelho, se eles se dedicarem mesmo na reabilitação, a corrida não é empecilho, né, para melhora 100%. A corrida não vai piorar uma hérnia lombar, uma hérnia disco lombar. Se você tem um corpo bem adaptado à corrida, se você fez todo um trabalho de preparação para correr, provavelmente você vai poder voltar a correr, mesmo com uma condromalácia papelar no joelho. Essas coisas não são impessores, eles vão impedir você de voltar a fazer esporte. Então, acredita, se dedica, É. que vale a pena. E você, Rafa? Eu vou trazer uma coisa que é importante, que a gente entender que as coisas também não são do nada. Então você não tem uma dor do nada, a não ser que você realmente teve um trauma ali abrupto, né? Mas o fato é que as pessoas, e muitas vezes quando a gente está concentrado em uma atividade, a gente não percebe a postura e o que a gente está fazendo, né, e adotando. E, e aí a gente acaba ficando muito tempo mesmo numa postura, principalmente falando agora do trabalho, que para quem trabalha, que tem um caráter mais de ficar sentado, mexendo no computador, e você não, realmente não percebe o tempo passar e você fica muito tempo em mesma posição. Então isso vai gerando micro contraturas e que com o tempo isso vira, aparece a dor, e aí é que a gente fala, não é do nada. Ela foi uma somatória, tanto que quando a gente vai soltando os nódulos, você solta um, aparece outro. Aí aparece outro. Porque não parece que não tem fim, porque é exatamente essa compensação. Então, uma das coisas que eu realmente mais fazia e que eu achava que era a mais eficiente dentro de quando eu trabalhava com ergonomia e eu ia nas empresas orientar as pessoas era dizer assim, olha, senta do jeito que você quiser, fica na postura que você quiser. Mas tem uma coisa que eu peço que você faça, que mais ou menos a cada 5, 10 minutos o seu celular toque um alarme e você se mexe, né? Se mexa. Faz o que você quiser, mas mexe como? Se mexe. Faz assim. Espreguiça, mexe o pescoço, solta o corpo, pronto, e volta a trabalhar. Mas quanto tempo? 10 segundos. O tempo que você tiver. Ah, e por quê? E isso quebra o padrão de movimento e o ganho no final do dia é impressionante. Então, assim, você vê comparativamente, eu não precisava nem fazer pesquisa. No final do dia, quando você via as pessoas que tinham feito para as que não tinham, elas saindo do trabalho, aí você vê que aquela que sai meio robô assim, com o músculo tá tudo duro ainda, e aquela que você vê que tá mais solta. Porque isso faz diferença, né? Então é se movimentar mesmo. Mas eu falava, essa era a minha dica de ouro. Põe pra despertar. O resto, você tenta fazer aí o que der. Não deixa a água perto, deixa a água longe, né? Se obriga a levantar para tomar água. Que é a mesma coisa da hidratação, né? As pessoas falam, eu esqueço de me hidratar. Fala assim, ó, toda vez que você for no banheiro, você toma um copo de água. Usa a regra, né? E vai construindo o hábito, né? Exato. É isso. Legal, legal. Só uma última coisa, Carol, para você falar um pouco mais do seu trabalho, a gente fechar o podcast, você falando um pouco mais do seu trabalho. Qual a diferença do Pilates para o Gyrotonic? Essa é uma boa pergunta. Os métodos são muito parecidos, a questão dos equipamentos, né? São equipamentos de madeira. Os dois trabalham muito essa questão do autocrescimento, da respiração, de ativar essa musculatura de core, né? Eu optei por trabalhar com essas duas técnicas porque eu acho elas muito complementares. Então, no Pilates, a gente tem os equipamentos com o trabalho das molas. E as molas, elas são altamente proprioceptivas para o corpo, porque elas têm o desafio do elástico, né, do controle, da força, e ela é instável. Então, é muito legal para trabalhar a ativação da musculatura estabilizadora das articulações. E, em contrapartida, o Gyrotonic, ele tem um trabalho de expansão, de criar espaço dentro do seu corpo, né, entre as articulações, para você se movimentar melhor, para você conseguir explorar melhor a mobilidade das articulações, né, o espaço realmente físico dentro da articulação. Então, a gente recruta, a gente trabalha essa musculatura,
mas ao mesmo tempo com espaço, né? Então é aquela ideia de não deixar aquele corpo comprimido, amassado, né? É como se eu pegasse aquela folha de papel amassada e passasse, esticasse ela, né? Mas ao mesmo tempo ela tem recrutamento, ela tem ativação. Então, não sei se eu fui clara, né, na comparação, no exemplo, mas as duas técnicas são muito complementares nesse sentido. E muito diferentes, porque o Pilates, ele tem um movimento mais linear, um vai e volta, né? Ele fica um pouco no mesmo plano, flexão, extensão. E o Gyrotonic, ele já vai trabalhando mais as diagonais, pensando em trabalhar em giros mesmo, né? E tudo isso num processo de expansão e de retorno. E hoje em dia a gente fala muito sobre fáscia, liberação de fáscia, mas eu gosto de pensar num trabalho de movimentação de fáscia, né? Não só liberar a fáscia, você libera, ela volta, mas de fazer ela se movimentar. E os movimentos do gyro, essas rotações, trabalham muito principalmente das cadeias em diagonais, as cadeias cruzadas. Então, eu acho um trabalho muito interessante, eu acho que uma técnica complementa a outra, elas são bem diferentes na execução, mas muito semelhantes nos objetivos, né, e em questão de equipamento. Mas, assim, quem desenvolveu o método foram pessoas completamente diferentes, né, rapidamente contando aqui, o Pilates foi desenvolvido por um alemão, num contexto assim de guerra, né? Então traz uma característica de estabilidade, de tem que ser forte, né, de sobrevivência, de resistir, né? E enquanto o Gyrotonic foi desenvolvido por um bailarino. E então tem aquela leveza no movimento, né? Aquele movimento que cresce, que parece que não tem gravidade no corpo, né? Que ele explora toda a amplitude das articulações, a dança tem isso. E então eles têm criadores diferentes, características bem diferentes, mas são um ótimo complemento um do outro. Bacana. Só uma parte que você falou sobre fáscia, eu acho legal trazer isso. Eu trabalho muito com liberação miofascial, muito do meu dia a dia. E aí, quando você fala liberação miofascial, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é: nossa, isso dói muito. Você libera e volta, quer dizer, é só dor e para nada, porque você, que nem se falou, né, libera e volta. Uhum. E é só uma rigidez que está lá e que você está massageando o tecido para diminuir essa rigidez, como uma massagem qualquer. E aí, queria trazer um pouco do que é o trabalho hoje, né, uma filosofia mais moderna do que essa liberação facial, porque esse nome pegou muito como uma técnica, mas na verdade é um recurso que a gente usa dentro de várias técnicas. Qualquer massagem é uma liberação miofascial, porque Exatamente. O tecido que a gente está mexendo na massagem é o tecido miofascial. Até com ventosa, você está trabalhando o tecido miofascial, o deslizamento dos tecidos entre músculo, pele e a face que está lá no meio. São vários níveis de face, né? Várias camadas de face que se embrenham nos músculos, entre os músculos. Então, a gente... E assim... Eu, pelo menos, não conheço um bom profissional que faz uma liberação miofascial e manda o paciente embora. A maior parte dos profissionais bons que eu conheço de hoje, que fazem uma boa liberação miofascial com conceito biomecânico de liberação, ou seja, você faz testes no paciente para ver o que está errado ali, para ajustar o paciente dentro desses testes. Você vai conseguir micromovimentos articulares, vai ter ganho de micromovimento articular, então você vai fazer uma mobilização articular também para ter uma melhora do paciente na eficiência biomecânica, e aí você vai colocar o paciente em movimento para consolidar esse ganho. Então, e eu acho que isso é o grande diferencial do fisioterapeuta para o massagista, porque não está errado fazer massagem é gostoso, eu adoro receber massagem, só que massagem é para relaxar, é para você se sentir bem, para melhorar a circulação dos seus músculos.
para relaxar emocionalmente, você relaxa, o toque é gostoso e tal, mas a função da massagem é diferente. Quando você está fazendo um trabalho na fisioterapia de liberação miofascial, tem um objetivo específico. Eu quero ganhar esse tal movimento nessa articulação, e aí eu vou colocar isso em função lá no exercício e ter ganho. E aí a gente faz muito isso na clínica, esse trabalho de fazer a liberação do paciente. Ele também trabalha com a Carol Movimento, o Rafa fazer, às vezes, a parte da liberação por meio da puntura, e depois mandar o paciente para físio. Então, essa conexão do nosso trabalho eu acho muito legal, eu acho legal trazer aqui, porque é um dos grandes diferenciais aí da clínica, né, ter essa equipe multidisciplinar trabalhando com os pacientes, a gente considera que o resultado é muito melhor quando o paciente se envolve num trabalho multidisciplinar. Sem dúvida. E sem dor, né? E Porque a evoluindo. pessoa não sofre, né? Tanto assim. Porque você, às vezes, você botar o paciente logo direto para. Eu vejo, lógico, o Instagram tem de tudo, né? Eu vejo lá muito fisioterapeuta passando musculação pesada para os pacientes, falando que está tratando dor crônica. Né? Não é que está errado, não está errado, mas passa uma imagem de que, assim, ir fortalecer vai resolver qualquer dor lombar. E não, a gente sabe que não é assim, porque a dor lombar é multifatorial, então você tem que ter uma análise ampla para saber o que vai ser bom para cada paciente. Porque senão era só ir todo mundo fazer musculação e melhorava da dor lombar, e não é assim que acontece, né? É isso. É isso. Então, Carol... Antes de agradecer a Carol, só deixar aqui para todo mundo, na descrição do vídeo, todos os links vão direto para os nossos cursos, nossos livros. Se você quiser adquirir um dos livros Cura pelo Ato, está aí na descrição do livro. Ajuda a gente curtindo o vídeo, encaminhando para os seus amigos, né? E obrigado, Carol, por estar aqui com a gente. Foi muito bom o papo. Sempre vai dar para a gente aprofundar mais. Vamos marcar outras. A gente pega outros dá para temas. falar muito mais coisas sobre dor lombar. Com certeza, e podemos pegar outras articulações também. Dessa vez a gente trouxe mais de maneira global, mas assim, muito obrigado pela contribuição, pelo seu tempo e por participar aí do nosso podcast. Legal, obrigada. Adorei participar. Obrigada pelo convite. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal, até mais. Até mais.